Eu não deveria ter oferecido ajuda, porque no momento em que eu disse aquelas palavras, eu senti que algo dentro de mim estava assinando um contrato que eu não entendia. Desde o primeiro segundo havia algo errado, mesmo que eu ainda não soubesse explicar o quê. Era para ser só mais um fim de tarde comum. Eu estava voltando para casa depois do trabalho, cansado, pensando no jantar e nas contas que eu precisava pagar. A rua estava quase vazia. O céu começando a escurecer com aquele tom alaranjado estranho que sempre antecede uma noite abafada. Eu lembro que o ar estava pesado, silencioso demais. Foi quando eu vi ele, um senhor parado ao lado de um carro velho, com o capô levantado. Ele estava imóvel, não mexia no motor, não fazia nada. Só olhava para a frente. Eu poderia ter passado direto. Na verdade, eu quase passei, mas algo me fez reduzir a velocidade. Talvez tenha sido o fato de ele não estar realmente tentando consertar o carro. Talvez tenha sido o jeito como ele olhava fixamente para o nada. Ou talvez tenha sido aquela sensação incômoda de que ele estava esperando especificamente por alguém. Por mim. Estacionei alguns metros à frente. Fiquei alguns segundos com as mãos no volante, pensando se devia descer. Eu não entendo nada de mecânica. Minha ajuda seria praticamente inútil. Mesmo assim, desci. Perguntei se ele precisava de ajuda. Ele virou o rosto muito devagar e sorriu. Não era um sorriso comum. Não era de alívio. Não era de gratidão. Era como se ele já soubesse que eu iria parar. Como se aquilo estivesse acontecendo exatamente como deveria. Ele disse que o carro tinha morrido do nada, que o celular estava sem bateria, que precisava chegar em casa porque a esposa estava doente. A história parecia plausível demais. Eu me aproximei do carro. O motor estava frio. Frio demais para alguém que disse que tinha parado ali há poucos minutos. Mas eu ignorei esse detalhe. Eu quis ignorar. Disse que poderia dar uma carona até a casa dele. Ele aceitou rápido demais. Enquanto ele entrava no banco do passageiro, eu senti um cheiro estranho. Algo doce, enjoativo, como flores guardadas tempo demais em um lugar fechado. Eu pensei que talvez fosse perfume, mas aquele cheiro não diminuía, só parecia ficar mais forte. Ele me deu o endereço. Era em um bairro antigo da cidade, um lugar que eu raramente frequentava. Casas antigas, ruas estreitas, pouca iluminação. Durante o trajeto, ele quase não falou, mas às vezes eu sentia que ele estava me olhando. Não de lado, não discretamente, diretamente. Eu virei o rosto uma vez. Ele estava sorrindo de novo. Mas não era para mim. Era como se ele estivesse sorrindo para algo atrás de mim. No banco de trás. Eu não olhei para trás. Não tive coragem. Aumentei um pouco a velocidade. Perguntei quanto tempo ele morava ali. Ele respondeu com detalhes demais. Datas exatas, horários, nomes de vizinhos que já morreram. Ele falava como se estivesse lendo um relatório. Quando entramos na rua indicada, meu estômago afundou. A maioria das casas estava abandonada, janelas quebradas, portões enferrujados, nenhuma luz acesa. Ele apontou para uma casa no final da rua. Era a única completamente às escuras. Eu parei em frente. Esperei que ele abrisse a porta e descesse. Mas ele não se mexeu. Ficou sentado, olhando para frente. Depois disse algo que fez meu sangue gelar. Ele disse que precisava que eu entrasse com ele. Eu perguntei por quê. Ele respondeu que a esposa tinha medo do escuro, que ela se acalmaria se eu estivesse junto. Eu quase ri de nervoso. Mas havia algo na forma como ele falou que não permitia recusa. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter inventado uma desculpa. Mas em vez disso, desliguei o carro e desci. A porta da casa já estava aberta. Eu não vi ele abrir. Eu não ouvi chave girando. A porta simplesmente estava aberta. O interior era completamente escuro. E o cheiro doce ficou insuportável. Ele entrou primeiro. Eu hesitei na porta. Por alguns segundos, pensei que poderia simplesmente virar as costas e correr. Mas algo me puxava para dentro. Não fisicamente. Era pior que isso. Assim que entrei, a porta fechou atrás de mim, sozinha.
Eu me virei rápido demais, o coração disparado. Ele não parecia surpreso. Disse que a casa fazia isso às vezes. Não havia energia elétrica. Ele caminhava pelo corredor como se enxergasse perfeitamente. Eu usava a lanterna do celular. As paredes tinham fotos antigas, retratos do mesmo homem, em décadas diferentes, sempre igual. Perguntei onde estava a esposa. Ele respondeu que ela estava no quarto, que estava esperando. Quando chegamos à porta do quarto, ele parou e pediu para eu entrar primeiro. Eu senti que aquilo era um erro irreversível. Mas já era tarde demais para voltar. Empurrei a porta devagar. O quarto estava vazio. Completamente vazio. Sem cama. Sem móveis. Sem nada. Eu me virei para perguntar o que estava acontecendo. Ele não estava mais atrás de mim. A porta do quarto se fechou. E trancou. Eu ouvi passos no corredor. Lentos. Arrastados. E então eu ouvi outra voz. Não era a dele. A voz dizia que eu tinha sido muito gentil, que pessoas gentis são mais fáceis, que eu tinha feito exatamente o que era esperado. Eu comecei a bater na porta, gritar, mas ninguém respondeu. Meu celular perdeu o sinal. A lanterna começou a falhar. O cheiro doce virou algo podre. Eu senti uma mão tocar meu ombro, mas não havia ninguém ali. A voz voltou. Disse que ele não precisava mais de mim, que agora a casa tinha o que queria. E então eu entendi. Eu não tinha oferecido ajuda a um homem. Eu tinha oferecido ajuda a algo que estava procurando alguém. A parede à minha frente começou a mudar. As fotos surgiram ali. Fotos minhas, de momentos que aconteceram minutos antes. Eu entrando na rua. Eu estacionando. Eu descendo do carro. Eu nunca tinha visto aquelas imagens, mas elas estavam ali, registradas, como se a casa tivesse me observado antes mesmo de eu chegar. Eu comecei a sentir o ar faltar. O quarto parecia menor. As paredes se aproximando. A voz dizia que era assim que funcionava, que alguém sempre precisava entrar voluntariamente. Eu percebi algo horrível. A porta não estava trancada. Ela nunca esteve. Eu que não tinha tentado abrir de verdade. Eu estava paralisado. Eu corri para fora do quarto. O corredor parecia diferente, mais longo, mais escuro. As fotos agora mostravam outras pessoas, todas entrando pela mesma porta, todas sorrindo ao lado dele. Eu alcancei a sala. A porta da frente estava aberta. A rua parecia normal, iluminada, habitada, como se nada estivesse errado. Eu saí correndo. Entrei no carro. Dirigi sem olhar para trás. Quando finalmente tive coragem de verificar o retrovisor, a casa não estava mais lá. No lugar havia um terreno vazio. Eu pensei que fosse choque, que minha mente estivesse tentando preencher lacunas. Nos dias seguintes, tentei encontrar a rua novamente. Ela existia. Mas a casa, não. Nunca existiu segundo os moradores. Eu quase consegui me convencer de que foi imaginação. Até que uma semana depois, voltando do trabalho, vi o mesmo carro velho, capô aberto, na beira da estrada. E um homem parado ao lado, imóvel, esperando. Eu não parei dessa vez. Eu acelerei, mas enquanto passava ele virou o rosto e sorriu, como se soubesse que da próxima vez eu talvez não resistisse. Desde aquele dia, eu evito dirigir sozinho à noite. Evito ruas vazias. Evito oferecer ajuda, porque às vezes eu sinto aquele cheiro doce no ar, sem motivo algum. E o pior não é saber que aquilo existe. O pior é perceber que, em algum lugar, algo ainda está esperando que eu seja gentil de novo. E eu não sei por quanto tempo vou conseguir dizer não.